o Maranhão Acontece abre hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem dos entrevistados foi definida no dia 22 de agosto, em uma reunião na sede da TV Guará, com a participação de representantes dos partidos. E hoje eu converso aqui no nosso estúdio com o candidato Valdeni Barros, do PSOL. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao Maranhão Acontece. Boa noite, Bianca. Obrigado à TV Guará, inicialmente, a todos os seus telespectadores desse importante momento, desse importante jornal que conscientiza a população e ajuda na democracia, abrindo esse espaço para todos os candidatos. Com certeza, é um espaço para os candidatos e para os eleitores também conhecerem mais as propostas de governo. Bom, candidato, antes de começar a nossa entrevista, eu queria explicar sobre as regras. Serão 8 minutos, 7 de entrevista e 1 para as considerações finais. Vai começar a contar a partir de agora da minha primeira pergunta. Candidato, sobre essas mudanças agora em algumas regras eleitorais com relação ao tempo de campanha, com relação ao financiamento, de uma certa forma esse financiamento, essa mudança de financiamento beneficiou ou atrapalhou partidos como o seu, que você representa, que não está ligado a grandes empresas, por exemplo? No geral, nos prejudicou completamente. O PSOL... Há pouco nós vimos a matéria sobre a cassação do Cunha, ele foi o partido que deu a entrada na representação que culmina com a cassação do Eduardo Cunha. E a partir de 2013, o nosso partido do Brasil teve uma grande ascensão, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, uma campanha que o pessoal desencadeou, que foi contra o financiamento empresarial das campanhas, foi vitoriosa, acabou sendo amparada, o próprio Supremo acabou reconhecendo isso. Mas, de alguma maneira, os partidos tradicionais que controlam o poder econômico no país encontraram uma maneira de cortar esse crescimento dos partidos, principalmente do nosso partido, que hoje lidera em algumas capitais, como Porto Alegre, com Luciana Genro, Belém, muito bem colocado no Rio de Janeiro, com Marcelo Freixo. Então, eles encontraram uma maneira de reduzir a nossa participação e de outros partidos de esquerda, que foi exatamente cortando o tempo valioso do debate na TV. Então, hoje nós estamos à mercê de 12 segundos para apresentar nossas plataformas na TV, de uma maneira geral, e as emissoras provavelmente não vão chamar os candidatos que não estão na ponta da disputa. E esses candidatos na ponta hoje são aqueles que efetivamente estão no poder ou detêm um poder econômico anterior e que vem se mantendo ao longo do tempo. Então, a população foi mais do que o pessoal prejudicado. Então, é uma concorrência desleal. Completamente, completamente. Na prática, houve um golpe à democracia. Hoje, o Brasil, infelizmente, vive uma democracia regressiva, né? Quer dizer, é uma democracia que só os ricos e os poderosos poderão participar da política. Aqueles que já vêm das famílias tradicionais, que colocam seus filhos para disputar os cargos, e aqueles que têm poder econômico para formar um grande balcão, uma grande aliança, né? Um balcão de negócio virou, na verdade, as eleições aqui na capital. Bom, candidato, trazendo aí, puxando o gancho aí da sua resposta com relação a esses partidos tradicionais e mandatários, entre aspas. Como seria a sua gestão caso o senhor fosse eleito para fazer uma articulação com o governo federal, com Michel Temer no poder, por exemplo? Olha, pois é, nosso bordão é o fora Temer, né? Porque nós consideramos que a lógica do governo Temer, que é um governo indireto, foi eleito pelo Congresso na prática, ao retirar a presidenta que foi eleita pelos votos, ele está implementando um ajuste fiscal que congela recursos na área da educação e da saúde, na ordem de mais de 600 bilhões na área da saúde, durante 20 anos, né? Vinculando essa... a lógica é muito simples, existe uma crise fiscal, a maneira de resolver isso é cortando dinheiro das áreas essenciais da área da saúde para fazer um caixa, para pagar o quê? Dívida pública. Para você ter uma ideia, hoje, nós pagamos, nesse exato momento hoje, 1 bilhão do orçamento público federal para a dívida pública. De cada R$100 do orçamento federal, R$50 é para pagar a dívida pública e 50 para gastar com tudo. Então, hoje, existe um pacto federativo. Eu, sendo prefeito, o Temer ou o governador Flávio Dino são obrigados a manter as políticas do governo federal e do governo estadual. Obviamente que nós temos que governar com a população, através da participação popular. Só que hoje o povo não é chamado para governar durante 4 anos, o povo é chamado apenas para votar. Nós queremos implementar efetivamente a participação através dos conselhos que já existem hoje na legislação e que são abandonados ou são relegados. Instrumentos como o orçamento participativo, que foram muito importantes no passado, hoje são apenas propaganda. Então, se nós conseguirmos que o orçamento público de São Luís, que é de 2 bilhões e 745 milhões de reais, seja gasto com controle social, com participação social e com absoluta transparência ativa, a cidade pode ter uma mudança importante, feita não por mim, mas pela população de uma forma participativa. Candidato, com esses cortes no repasse de recursos públicos do governo federal, como o senhor acabou de falar, é possível governar um município? Olha, não é possível fazer todo o conjunto das políticas sociais que já estão previstas na lei.
Isso aí eu digo. Então, o candidato que chega aqui e fica prometendo fazer mundos e fundos está mentindo para a população. Nós teremos um período muito grave de muita recessão nas políticas públicas. Mas o que nós temos que assumir como compromisso? É pegar o pouco dinheiro que tivermos e priorizar. Vou lhe dar um exemplo muito simples. São Luís não cumpriu as suas metas de educação, não construiu escolas, creches, não reformou unidades básicas de saúde, não ampliou. Mas, em compensação, fez asfalto em quase toda a cidade. Eu defendo que tenha asfalto, mas na minha opinião, uma inversão de prioridades era dizer, primeiro nós vamos fazer hospital, escola, depois asfalto. Se chamar a população para um plebiscito e dissesse, nós temos R$100, você quer que esse dinheiro vá para um asfalto ou vá para uma reforma de uma escola? Eu tenho convicção que a população ia escolher a educação e a saúde. E mesmo que a gente vá fazendo asfalto depois, não quer dizer que não vai fazer. Iluminação pública, nós gastamos 70 milhões com iluminação pública. A população, se fosse chamada para decidir entre fazer escola e fazer lâmpada de LED em São Luís, ela preferia ter escola no momento e depois, mais tarde, fazer iluminação pública. Então, é uma questão de o pouco dinheiro que tivermos, dar efetiva prioridade para ele. Candidato, com relação a essas prioridades, a TV Guará fez uma pesquisa junto com o Instituto Exata, onde perguntou aos eleitores qual seria o setor onde deveria acontecer um investimento mais urgente dos gestores, do próximo gestor municipal. E a saúde ficou em primeiro lugar. Por que o senhor acha que a população clama tanto pela saúde e onde foi que a atual gestão errou? A atual gestão e as anteriores, elas vêm gestando a crise da saúde, porque qual é o grande problema? As pessoas querem resolver o problema de saúde de forma muito imediata. Então, boa parte das doenças que nós temos, as pessoas imaginam logo correr para um hospital de média e alta complexidade. Então, qual é a lógica? Construir hospitais. E hospital é caro, porque o equipamento é todo importado, né? E ainda tem a grande estrutura para fazer. Nós defendemos a saúde preventiva. Não dá para resolver a saúde preventiva ou investir nela no curto prazo. Então, alguém me pergunta, olha, o que vamos fazer no primeiro ano? Nós vamos manter os hospitais funcionando. Investir na atenção básica. Tem que investir na atenção básica, é a chamada atenção primária. É o que? A unidade básica, é ser hospital mais perto da saúde, das pessoas, dos bairros. Isso diminui fila, isso faz com que as pessoas possam ter um atendimento mais rápido, com médicos, se possível, funcionando 24 horas. O modelo das UPAs foi muito bem adaptado. Então, o que nós tínhamos que trabalhar era hospitais menores ou unidades básicas de saúde, como os postos, perto das pessoas, evitando o problema da mobilidade, evitando o problema da superlotação e das filas. Mas hoje não, a lógica é terceirizar e privatizar a saúde. Então, resolver no curto prazo. No curto prazo isso é mais barato, mas no longo prazo isso não resolve o problema da saúde, porque continua abarrotando os hospitais. Bom, candidato, agora o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu já vou agradecendo a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Obrigado, Bianca. E dizer às pessoas, nós temos 2 turnos na eleição, nós esperamos contar com o apoio das pessoas no primeiro turno, mas independente de votar na nossa candidatura, o que a gente quer é que a população faça uma ótima escolha. Escolha uma candidatura que você possa cobrar e possa intervir para que ela de fato defenda a cidade durante todos os 4 anos. Não adianta a gente cair nas velhas promessas, no engodo de sempre. Nós temos que apostar em quem tem seriedade, honestidade e transparência para governar. São Luís vive um período de abandono e de muita propaganda. Nós precisamos reverter isso. Então, eu peço o voto das pessoas nos 50 do primeiro turno, mas se não der, vote naquele candidato que melhor você realmente tenha toda a sua confiança para cobrar dele durante os 4 anos. Então, novamente, muito obrigado ao espaço. Eu que agradeço. E amanhã a gente segue com a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís, com Eduardo Braide, do PMN. E por hoje é só, mas amanhã tem mais Maranhão Acontece. O nosso encontro é sempre às 7 da noite. A programação da TV Guará continua e às 11 da noite tem Emanuel Pascoal no Jornal da Guará. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã.